Boa noite. Bem-vindo ao Fala Tucuju, o seu podcast sobre cultura. Eu sou Luzia Mota. E eu, Tina Mota. Hoje é 18 de dezembro de 2024 e nós temos mais um episódio do podcast Fala Tucuju com um convidado muito especial. Não é isso, Luzia? É isso mesmo, Tina. O nosso convidado é incrível. Viaja pelo Brasil inteiro. É cantor, compositor, égua, o cara é pai d'égua. Finéas Nelucti. Finéas, é uma honra tê-lo conosco. Seja muito bem-vindo. Legal, boa noite. Eu que estou feliz de estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho do trabalho da gente, da carreira, dos projetos, né? Aqui nesse podcast que promete, né? Mostrar nossas coisas, registrar as histórias do nosso estado. Para mim é um prazer estar aqui. Igualmente. Porém, antes de a gente começar o nosso bate-papo, lembrando a todos que o Fala Tucuju está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do jornal O Guarani. Então, não perca os episódios. Curtem, comentem e compartilhem. Mais uma vez, Finéas, boa noite. Bem-vindos por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, tá? Muito obrigada. Sinta-se à vontade, tá bom? Obrigado. Bom, sabemos que a música está no sangue, né? Está na veia, porque pois seu pai era um músico, né? Por nome Maestro Tiago. Isso. Então, nós gostaríamos de saber um pouco da sua trajetória, da sua experiência, desde da sua infância. Então, fala Tucuju. Opa! Legal. Então, meu pai era um multi-instrumentista, um músico fantástico. A vida dele foi dedicada à música, né? Ele foi professor de música nas escolas aqui no Amapá, escolas no Amapaense, no GM, no IETA, antigo IETA, em tantas escolas, lecionava música também em Inclusive, casa. o nome dele era Francisco, né? Por que chamam de Maestro Tiago? Então, olha, Francisco Fernandes da Silva, o nome do meu pai. Sim. Meu pai é evangélico desde criança, né? Sim. E aí, então, ele, quando estava morando em Belém, ele novo ainda, ele compôs uma música chamada Mar da Galileia, que conta aquele episódio do barco, a ventania, aquela tempestade, e aí Jesus acalmou as águas, aí Pedro chama Tiago e diz, me ajuda a remar, aquelas coisas, aquele texto bíblico, né, que retrata esse momento. E ele fez uma música, e essa música ficou muito conhecida nas igrejas onde ele cantava. Aí as pessoas já não chamavam mais para ele de Francisco, era de Tiago, porque o refrão da música dizia, chega Tiago, me ajuda a remar, disse João, vendo a fúria do mar. Então já começaram a chamar ele de Tiago e pegou, e virou o nome artístico dele, Tiago, para cá, para ali. E como foi a infância, tendo uma referência tão forte na família? Então, dentro de casa, eu cedo já tocava, o papai chegou a ser maestro, regente do coral da igreja, da banda de música da igreja da Assembleia de Deus aqui. Eu tocava na banda de música também. E muito cedo eu já tocava peças de Dilermando Reis, com 8, 9 anos de idade, em casa, vendo o papai tocar. Eu ouvia em casa os discos do Dilermando Reis, então muito cedo eu já tocava. O papai era multi-instrumentista, então em casa tinha tudo que era instrumento. E você também, né? Mas nem se compara com meu pai. O mestre Tiago era o cara. E aí, então, o papai tocava trombone, sax, trompete, um monte de instrumento, e tinham todos esses instrumentos em casa.
E aí, um certo dia eu tinha uns 9 anos de idade, aí eu disse, pai, eu queria tocar trompete. E eu já tocava violão, né? É mesmo, meu filho, você quer ser músico mesmo? Eu quero. Então eu vou lhe dar um presente. Aí me deu um almanaque chamado ABC Musical. Lá nesse almanaque tem tudo sobre a teoria musical. O que é música, em quantas partes se divide, o que é compasso, clave, tudo. Eu absorvi aquele almanaque numa semana. Disse, olha, o senhor pode me perguntar o que o senhor quiser daqui. Sede de Eu sei conhecimento. tudinho. Eu tinha decorado realmente tudo sobre a teoria musical. Ele disse, pode passar o trompete para cá agora. Eu disse, não, calma. Vamos passar para esse outro livro aqui, que era o Bona, que era o Método de Divisão Musical. Enquanto eu não comecei a ler partitura, pelo menos devagarzinho lendo, ele não me deu o trompete. E aí, depois me deu o trompete, do trompete passei para o bombardino, né, um outro instrumento também de pisto, e toquei muito tempo na banda da igreja, tocava na banda Oscar Santos, já na regência do maestro Joaquim França, que é um grande músico do nosso estado, que reside já há muitos anos em Brasília, professor de música no Conservatório de Música em Brasília. E aí, com 15 anos de idade, eu me profissionalizei. Fui tocar na primeira banda, que era uma banda que era dali do Círculo Militar, Banda Metrópole. E toquei numa temporada de carnaval. Já comecei assim, já tocando uma temporada de carnaval. 5 noites. Caramba! E aí, 5 noites de carnaval no Círculo Militar. Dava muita gente naquela época, nas temporadas de carnaval, 1985. Eu tinha 15 anos. E aí, caramba, tocamos as 5 noites de carnaval. Gente pra caramba, músicos fantásticos tocando, músicos do Rio de Janeiro, que eram do Exército, que eram quem tomavam conta da banda. E aí eu fiquei, quando chegou na segunda-feira, chamaram todos os músicos para pagarem os músicos, né? Cachê dos músicos que tocaram a temporada de carnaval. E músico ganhava muito bem nessa época do carnaval, né? Caramba! E aí aquela mesa grande, na segunda-feira, só a gente dentro lá do Círculo Militar. E aí o líder do grupo, Sargento Faustino, um carioca trompetista, começou a pagar. Pagar os músicos todos já mais experientes, já profissionais. E era um bolo de grana. Eu digo só comigo, cara, esse cara não vai me dar tudo isso de dinheiro, porque... Pô, eu tô começando agora, primeira vez que eu toco profissionalmente, pô. Caramba, deixou para me pagar por último. E me deu o mesmo cachê de todo mundo. Eu até fiquei surpreso. Tudo isso para mim, nunca tinha recebido dinheiro. Tudo isso para mim. Cara, tudo isso para você. Você é um bom músico. E a gente queria te fazer um convite para você continuar aqui na banda, que a Banda Metrópole vai continuar. E eu queria que você ficasse aqui na banda. Digo, beleza. Agora é o seguinte, eu posso até ficar na banda, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que se for para me servir o Exército, é melhor vocês me deixarem fora, senão vocês vão perder o guitarrista daqui. Eu até vou para lá tocar bombardino lá na banda do Exército, mas eu vou perder o guitarrista. Mas enfim, comecei a minha vida profissional em 1985. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. A primeira vez que você pisou no palco e o nervosismo? Isso é normal, né? Mas garoto novo, queria onda, aventura, né? Queria tocar. E quando tu sobe no palco, tu esquece tudo. Você ainda mais que você que toca um instrumento, você tá ali, né? Concentrado no que você tá fazendo. Tá muito ligado. O pessoal tá se divertindo lá, tu tá fazendo o teu trabalho, que é um trabalho, né? Sim. Então, assim, você acaba esquecendo aquilo e é uma diversão também pra gente, né? A música, eu me divirto no palco tocando. Logo você foi para Caiena, foi isso? Isso. Aos 17 anos. Sim. Aí sim, 15 anos fiquei na Banda Metrópole e tal, passei. E aí tô tocando na Banda Metrópole, recebi o convite para tocar numa banda no Oiapoque. Uma banda daqui que era o Grupo Fama, do Marcondes. Essa banda estava no Oiapoque tocando. Naquela época, em 87, tinham garimpos, aquelas balsas de garimpo ali na frente do Oiapoque. Era uma fofoca muito grande, era ouro, era muita onda, muita diversão nas noites no Oiapoque. E aí fui para lá. Sim. E
fiquei lá tocando 9 meses nessa banda. A banda ficou 9 meses, até que eu conheci o Claude, um francês, pai da cantora Muriel, aquela cantora de zouk que fez muito sucesso. Sim, lembramos. E aí, então, a Muriel nessa época era uma criança, criancinha mesmo. E aí o Claude me conheceu, me viu tocando, me fez um convite para ir para Guiana. Que ele queria montar uma banda lá, queria saber... Você foi antes de montar... Antes de montar a banda. Antes da banda nascer, era só a vontade. Mas assim, o Claude ia tirar meu passaporte, ia conseguir o visto para mim, mas eu não esperei nada disso. Eu estava afim de ir para Guiana, eu queria tocar minha guitarra lá, junto com os parentes, como diz meu amigo Ronaldo Serra, né? Que queria aprender aquele swing que a gente ouvia aqui do... Eu quero aprender esse swing de lá. E aí acabei atravessando para lá clandestino, né? Atravessei clandestinamente para Guiana com 17 anos de idade. Um mar revolto, foi uma loucura, uma grande aventura da minha vida. Uma semana antes tinham morrido 9 pessoas no naufrágio. Era mês de março, muita chuva, as ondas altíssimas. Mas nada disso me amedrontou. Eu queria tocar minha guitarra lá na Guiana e aprender esse swing de lá. E atravessei para lá aos 17 anos de idade. E o peso dessa experiência na Guiana Francesa, como foi para ti? Foi muito bacana, porque para mim isso foi um laboratório. Os 3 anos que fiquei lá tocando na banda New Star. Né? New Star. E morava na casa dos donos da banda, eles me tinham como um filho, lá eu era uma espécie de líder do grupo. E aí, então, fiquei 3 anos lá, vim aqui para passar meu aniversário, depois de 3 anos. Passei uma semana aqui, 2 semanas, 3 semanas, aí 4. ficou. Eu digo, não volto mais daqui, vou ficar uma temporada por aqui. Que não dá para me voltar agora para lá, senão eu vou morrer de tanto usar droga nessa onda lá. E aí, essa é a verdade, essa é a minha história, né? E aí fui ficando por aqui, eles vieram aqui me buscar para voltar, que a banda ia gravar um disco, e eu precisava estar lá, que eu fui o primeiro integrante, fui o fundador da banda. Disse, olha gente, eu não vou porque senão eu vou morrer lá nessa porra. E aí, poxa, e não fui. Já voltei para a Guiana isso foi em 90, 91. Voltei para a Guiana já em 99, quando lancei A Bicha do Brega, que virou um sucesso. Eu já ia falar sobre a Bicha do Brega. Não dá para falar de Finéias sem falar na Bicha do Brega. Mas antes da Bicha do Brega, eu toquei em várias bandas. Toquei na banda The Tramps, quando era uma banda completa. Toquei na banda Brindes, que foi a banda que eu passei muito tempo lá, junto com o Vanildon Leal. A banda Brindes foi uma banda fantástica, das que eu toquei. O Vanildo sempre um cara muito exigente, tinha muito profissional, né? Com o trabalho, aprendi muito ali com o Vanildon. E fiquei ali, acho que de 92 até 99, na banda Brindes, quando lancei A Bicha do Brega. E como foi que surgiu essa ideia da Bicha do Brega? Então, a Jéssica Candomblé. Eu acho um barato onde tem uma bicha, sabe? A bicha animada, que anima o ambiente. Sabe, eu acho muito legal, eu acho muito divertido, sabe? E eu achava muito bacana aquilo. E eu gostava de imitar. E a gente, nas viagens da banda Brindes pelos municípios daqui, pelo Pará, eu vivia nessa brincadeira de estar imitando. Não é fácil, já pensou? A viagem agora para o aeroporto tá bacana, a estrada tá boa já, né? Perto dessa época, do início da década de 90, era uma loucura. Quantos dias para chegar uma aventura. Então tinha momento que, o cara tá todo mundo ali cansado. E outras viagens também, estou dando como exemplo essa. Mas eu estava ali sempre na brincadeira, divertindo todo mundo. Em 96, eu produzi o primeiro CD dos Cabuçus, do Lurdico e do Vardico. Olha que legal. Fui para Belém produzir o disco deles, o CD deles. E em 96, aí virou o maior sucesso o CD deles, né? Percuro uma boca linda. Eu produzi os arranjos de todo esse disco deles. E aí comecei a viajar com eles, com os Cabuçus. E nessas viagens com eles, paralelo à banda Brindes, né, que eu continuava na banda Brindes ainda,
o Pádua e o Nilson, o final do Pádua me dizia, Finéias, por que tu não grava um CD de sacanagem, pô? Bora engrossar o caldo da picardia artística aqui no estado. Digo, cara, mas eu não sou muito bom de contar piada. Pô, eu sei imitar legal uma bicha, velho. Então, por que tu não faz? Digo, tá, vocês me deram uma ideia. Vou fazer a Bicha do Brega. E abriu muitas portas a Bicha do Brega. A Bicha do Brega. Jéssica Candomblé foi um fenômeno no Brasil todo. Conta pra gente sobre mais sobre a Bicha do Brega. Então, aí digo, vou fazer a Bicha do Brega. E compus a primeira música, né, que é Doador de Órgãos. Eu quero dar, doutor, eu quero dar aquela fuleiragem toda. Sucesso total. E aí eu compus essa música e fui mostrar para alguns amigos, né? Uma das primeiras pessoas que eu mostrei quando eu compus foi pro meu amigo Armstrong, que é radialista, um cara muito antenado com essa coisa da música também. Aí mostrei para Armstrong. Digo, olha, Armstrong, cara, o que é que tu diz de eu gravar isso aqui, cara? Disse, olha, Finés, grava que vai ser um sucesso. E aí eu só tinha essa música, depois compus o restante das músicas do CD. Gravei o CD, disse pro papai um dia, disse, olha, pai, vou em Belém, vou gravar um CD. Disse, ele te apoiava? Sim, o papai não sabia, sim, a arte... Porque é o seguinte, o papai, sim, além de ter sido um grande maestro, ele não chegou a ser pastor, né? Ele acho que chegou a ser diácono, eu não sei dessas coisas, eu não entendo muito bem, né? E aí, ele disse, tá, meu filho, vá, sucesso para você. Só que eu não falei que eu ia fazer uma personagem. Mas o papai tinha sido artista de circo, também foi músico, trapezista, palhaço, tudo isso, né? O papai foi. Então, eu acho que eu herdei também essa tá coisa no sangue, né? do meu pai. E aí fui para Belém, gravei o CD, aí trouxe de lá o CD com 10 músicas, né? Aí cheguei em casa um dia e disse, olha, pai, ouça aí o CD que eu gravei, ouça as músicas aí que eu dava uma volta. Ficou com medo da reação. Aí, beleza, quando foi no outro dia, na hora do almoço, no café, eu digo, e aí, pai, ouviu as músicas? Ele olhou para mim assim, mas, meu filho, assim mesmo, mas, meu filho, foi para isso que eu te ensinei a ser músico? Eu digo, pô, pai, mas tá valendo, faça a sua arte. E logo no início, teve essa coisa, tem gente que diz que o papai me expulsou de casa, que me deu uma surra, não sei o quê, tudo como é que se diz? Fofoca. Como é que se diz? É o pessoal que cria, né, essas coisas e Sim. tal. E aí, mais que nada, teve taxista que dizia, olha, Finés, o teu pai disse que era o pai da Bicha do Brega e me pediu um desconto e eu dei um desconto para ele. Eu digo, olha, o senhor tá pegando carona aí na Bicha do Brega, né? Bicha do Brega é um fenômeno, né? E também deve ter dado muita história para contar, né? Muito. Olha, a Bicha do Brega, eu digo assim, que foi um dos produtos artísticos do Amapá que deu muito certo, porque eu gravei assim, sem pretensão de sucesso. Sem pretensão, não digo que eu vou gravar, porque é bacana essas músicas, são engraçadas. E aí gravei, no momento que tocou no rádio, em todo lugar, virou um sucesso, no Pará, Maranhão, e foi andando pelo Brasil. Aqui, então, caramba, em uma semana, estourou tanto, que aí, eu disse, porra, eu preciso fazer o show de lançamento. Caraca, bicho, e agora? Como é que eu vou fazer isso aí? Não tenho a banda ainda para tocar. Não tenho a produção pronta, tenho que fazer. Marcamos um show lá no Teleclube, show de lançamento do CD da Bicha do Brega. Caraca, lá vai eu para lá fazer a personagem. Convidei os Cabuçus, né, para fazer uma participação, porque eles me incentivaram, né, a gravar, e também tem muito a ver, né, com a personagem, Sim. o trabalho. E aí, beleza. Aí tô lá no palco. Olha, o Teleclube foi recorde de público de shows de um artista local na época, né? Muito bacana isso. E aí, pô, caraca, meu Deus, esse povo todo. E aí, na metade do show, eu chamei os Cabuçus, né? Para fazer uma participação e desci pro camarim e fui trocar de roupa para voltar com uma outra roupa, né? E tal. Tinha toda uma produção Sim. da Samira que era
fazia a minha maquiagem, cuidava da toda a indumentária. A Samira é o maior artista caricata do Amapá. A Samira Catuaba é um grande artista. E a Samira cuidava da minha indumentária, viajava o Brasil todo comigo. E aí, troquei de roupa, só que eu usava um óculos escuro. Eu esqueci o óculos, era o primeiro show. E aí subi com os cabuçus, tal, agradeci ele, subi no palco. Aí eu já vi melhor a multidão, porque eu já estava sem óculos escurão. Aí eu vi lá no meio da multidão, assim, dois óculos assim, lá de longe, olhando no palco. Cara, era o papai e a mamãe. Filho, papai e a mamãe. Aí eu olhei pro Miquel, meu irmão, no palco, na guitarra, eu digo, cara, é o papai e a mamãe que estão ali, porra, tá doido? Foi, mano, eu convidei eles. Tá doido, rapaz, como é que vai chamar o papai e a mamãe pra vir assistir isso aqui, cara? São evangélicos e tal. E aí que nada, olha, eu digo, não tem jeito, já entrou água no querosene, vou terminar o show. Mas enfim, olha, essa foi a primeira sensação, assim, com a personagem. Depois comecei a viajar o Brasil, aí tem muitas histórias da Bicha do Brega. Tem uma parceria com o Paulinho Façanha, e aí você trocou de Jéssica Candomblé para Jéssica do Brasil. Sim, não, esse nome de Jéssica Candomblé para Jéssica Brasil, eu mudei porque eu fui gravar o programa da Monique Evans na Rede TV, e a Monique, antes de começar o programa, falou para mim, diz uma coisa, eu posso chamar você só de Jéssica ou de Bicha do Brega? Disse, olha, você pode me chamar como você quiser, está me mostrando para o Brasil todo, num programa nacional. Aí eu perguntei para ela, mas por quê? Qual é o problema? Disse, não, porque eu sou de uma denominação evangélica, de surfistas, e aí eu digo, então tá bom, sem nenhum problema. Eu me criei dentro da Assembleia de Deus, né? Numa igreja evangélica, mas respeito o candomblé, que é uma religião linda também, sim, muito como bonita. Qualquer uma outra religião, né? Eu sou apaixonada por religião. Pois é, as religiões existem e a gente precisa respeitar o credo de cada pessoa. Às né? vezes o preconceito é de não conhecer mesmo. De não conhecer. Hoje eu vou em qualquer igreja, já não me considero mais fazendo parte de nenhuma religião, entendeu? Mas, enfim, eu disse, poxa, vou tirar então o candomblé do nome, justamente para não ter mais esses preconceitos, né? De algumas pessoas. Já pensou se fosse na Record? Não teria nem entrado na porta da Record com o nome de Jéssica Candomblé. Então, quando foi no próximo CD, eu já mudei o nome de Jéssica Candomblé para Jéssica Brasil, que também foi o Armstrong que me falou, Finés, canta uma música pra gente. Bora! Olha, o Fernando chegou na área aqui, rapaz. Que coisa! Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Pô, autoridade! Bora, essa música chama Pretinha Crioula, tá no meu último álbum agora, chamado Africaribe Amazon. E essa música eu compus em 2018, numa turnê em Cabo Verde, na África. Vou mandar aqui, vamos lá. Pretinha Crioula. Bora, Geriel! Bora, mano! Pretinha parceira crioula, pretinha parceira crioula, pretinha parceira crioula, pretinha parceira crioula, sabe batucar, sabe o que ela quer me conquistar, quer me namorar, me enlouquecer, sabe batucar, sabe o que ela quer me conquistar, quer me namorar, me enlouquecer. Como não gostar dessa coisa boa? Vou me apaixonar por essa pessoa que sabe amar, sabe me acender. Meu lado bom, dona do meu bem querer, pretinha, pretinha, dona do meu bem querer, pretinha, tererê.
Obrigado, gente. Obrigada. Gente, enquanto o Finéias toma a água, vamos para nossas mídias sociais. Lembrando que o podcast Fala Tucuju está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do jornal O Guarani. Então não perca nossos episódios. Curtem, comentem e compartilhem. Oferecimento Bom Paladar. Um restaurante que oferece uma experiência gastronômica deliciosa. Comercial e Casa de Carnes Lobrito, conhecida pela qualidade excepcional de suas carnes. Deputada estadual Liliane Abreu, sempre trabalhando pelo Amapá e apoiando a cultura na nossa região. Prefeitura de Tartarugalzinho, trabalhando o presente para construir o futuro. Governo do Estado do Amapá, trabalhando pelo Amapá inteiro. Voltamos aqui com esse bate-papo maravilhoso com o Finéias. E o Finéias, ele desenvolveu o próprio estilo musical. E é isso que eu quero falar agora, Finéias. Opa! Sobre a zanqueirada, que eu tô apaixonada pela zanqueirada. Então, a zanqueirada é um produto... Como foi que surgiu? Surgiu a partir de uma necessidade. Porque é o seguinte, nas entrevistas que eu concedia, rodando pelo Brasil, na época da Bicha do Brega, programa de rádio, de TV, o pessoal me perguntava, a Bicha do Brega é de onde? Eu dizia, eu sou lá de Macapá, sou amapaense. É mesmo, você é de Macapá, mas o Brega não é do Pará. E aí eu tentava justificar dizendo que nós já pertencemos ao Pará, que o Amapá e o Pará são irmãos de sangue. Sim. Eu, pelo menos, sou nascido no Amapá, mas o meu pai era de Óbidos e a minha mãe era de Breves. E tem muito isso aqui, né? Descendemos, somos irmãos de sangue, o amapaense e o paraense. Mas não adianta, não justifica, porque o Pará é um estado e o Amapá é outro. É verdade. Cada um com as suas culturas, com seus ídolos, com seus vilões. E a história do nosso estado, por ser um estado novo, essa história está sendo construída há pouco tempo, né? O estado do Amapá é um estado novo. Então, eu dizia, poxa, caramba, eu preciso ter, então, um produto genuinamente do meu estado, que seja justificável e que eu possa justificar ele e apresentar ele de forma bem feita, né? E aí, assim, olha, a zanqueirada, a gente precisa de um ritmo. Eu tinha deixado de fazer a personagem, a Bicha do Brega, e eu digo, pô, vou cuidar do Finéias, eu preciso de um ritmo próprio do Amapá. Nós já temos o nosso marabaixo, o nosso batuque, que são ritmos tradicionais do nosso estado, que são lindos, maravilhosos. Mas, se você for fazer uma comparação, o Pará tem o carimbó, o siriá, o lundum, que são ritmos tradicionais do Pará, mas tirando o tradicional, o Pará já pariu a lambada, o brega, o tecnomelody, sabe? Um monte de coisa. O Pará tem feito isso. E eu digo, pô, eu preciso ter um produto assim também, amapaense. E aí, por conta dessa nossa vivência nessa fronteira com a Guiana, né? Eu disse, pô, vou misturar as paradas. Porque para você criar algo do zero hoje é praticamente impossível. Todas as possibilidades já foram experimentadas. Tu pensa que tu estás criando algo agora, alguém já criou, fez, já fez. Entendeu? Então, como é que se faz criar algo novo hoje? A partir de mistura. Você começa a misturar as coisas e cria algo novo. É um celular. Aqui tem um rádio, um relógio, um monte de coisa. Colocaram tudo aqui, misturaram tudo, criaram um produto. E a zanqueirada, ela é resultado
desses ingredientes afro-caribenhos dessa nossa fronteira aqui do Amapá com a Guiana. Né? Nós vivenciamos isso, nós vivemos isso. Verdade. E, pô, a gente cresceu aqui ouvindo o Ipiti-Piti, vindo daqui da Guiana. O Amapá ainda não está interligado geograficamente com nenhum outro estado do Brasil por terra. Mas já estamos interligados com a Guiana Francesa através da ponte binacional. Então, essa nossa relação aqui com a Guiana, ela é muito mais forte com a Guiana, com essas influências vindas do Caribe, de Martinique, Guadalupe, São Martin, desses lugares, do Haiti, são muito mais presentes na nossa vivência musical do que realmente com o restante do Brasil. Finéias, e a aceitação desse novo estilo? Então, olha, tudo que é novo, você sabe que quando você faz algo novo, os mais conservadores, os críticos, todos se posicionam, né? Sim. Para dizer, não, mas isso aqui não é novo, isso aqui já existe. Mas se você for ao pé da letra ver o que é a zanqueirada é um mix de zouk com lambada, com guitarrada, com carimbó. É uma mistura. Uma mistura boa. É uma mistura boa. É como você pegar ingredientes que já existem na culinária. Tipo, você pega o tacacá, o vatapá e a maniçoba. Bota numa panela, mexe aquilo. Nunca mais tu vai dizer que aquilo é maniçoba, que é vatapá, que é... Não, você criou ali um novo sabor, um novo, sabe? E a zanqueirada é isso. Ela foi misturada de forma que gerou a zanqueirada, que é esse ritmo genuinamente amapaense e amazônico. E deu muito certo, porque daí tem surgido parcerias internacionais, tem surgido... Tá famosinho no Senegal. Eu e meu amigo Henrico de Miceli. Conta pra gente sobre essas parcerias com Dá o Máximo, Henrico de Miceli. É verdade, Como tem sido essa experiência para fora do país? Olha, foi assim, em 2017 fui convidado a abrir o show da banda Cassave lá na Guiana Francesa. A banda Cassave foi a banda que criou o Zouk, é uma banda composta por martiniquenses, guadalupienses, e essa banda nasceu lá na década de 70. Eu sou suspeito para falar porque eu sou fã dessa banda. É uma banda fantástica, que é a banda que toca, né? Então eu fui abrir o show dessa banda. Impossível ficar parado, né? Impossível. A gente está escutando pela primeira vez, mas é impossível ficar parado. É música boa para dançar, ralando o biscoito na bolacha. Aí então, quando foi em 2017, recebi o convite para abrir o show do Cassave. E um dia antes do show deles, eles chegaram um dia antes no hotel, na Guiana, e eu tive o prazer de conhecer o saudoso Jacob Desvarrier, que perdemos ele agora para a Covid, né, que era um dos líderes da banda Cassave, que é quem canta essa música, com aquela voz rouca, né? E mostrei a música Nossa Mão é Pai d'Égua para ele no fone, dentro do Hotel Royal, lá na Guiana. Ele ouviu, achou muito legal, disse, muito bom o seu swing, você poderia divulgar seu trabalho lá em Cabo Verde, lá na África, porque apesar deles falarem o seu idioma, que lá é o português, né? Sim. O seu ritmo é muito parecido com o que eles têm lá. Aí fui pesquisar sobre Cabo Verde, aí recebi o convite em 2018, tive numa turnê em Cabo Verde, e fui para fazer 2 shows, acabei fazendo 6, fiquei um mês lá em Cabo Verde, recebi o convite, me tornei embaixador da ONU Habitat em Cabo Verde em 2018. E a partir daí, a network cresceu para a África, já recebi o convite para estar lá esse ano, junto com o Henrico de Miceli, meu parceiro. Representando muito bem o estado do Amapá, parabéns por isso. Obrigado. Aí estivemos lá em abril esse ano, eu e o Henrico, e foi muito bacana, participando de um grande festival. Aproveitamos para gravar clipes, né, com artistas de lá, como foi o caso do Dá o Máximo, né? Um jovem artista senegalês, e já recebemos convite já para voltar a Cabo Verde ano que vem. Se Deus quiser, vamos estar lá no mês de abril, do dia 7 ao dia 11, já em Cabo Verde, de volta lá no AMI, que é o Festival do Atlântico. Se
Deus quiser vai dar tudo certo. Eu e o parceiro Henrico de Miceli, que é o seguinte, a gente vai apresentando num lugar desse e já conhece novos produtores, novos artistas, novas figuras. Já vai abrindo as portas, A network vai crescendo, você vai receber convite para estar na Angola de novo, né? E vamos andando com o trabalho da gente, saindo daqui, divulgando as nossas coisas. A gente viaja, fica um tempo fora, mas fica louco para voltar para cá. E o que é a teranga, hein? Olha, teranga é uma palavra lá em Cabo Verde, perdão, no Senegal, eles dizem que teranga quer dizer hospitalidade. Eles dizem que Cabo Verde, c'est la terre de la teranga, que é a terra da hospitalidade. E a verdade, são muito hospitaleiros. Passamos lá 2 semanas, foi muito bom. Gravamos 3 clipes lá. Fomos à Ilha de Goré, gravamos um clipe lá com uma música que compusemos eu, Joãozinho Gomes, foi quem fez a letra, esse mestre, né, Sim, eu conheci, nossa. Um poeta fantástico do nosso país, Joãozinho Gomes, e musicamos, eu e Henrico de Miceli. Gravamos esse clipe lá também, na Ilha de Goré, que é um lugar que fala muito sobre essa coisa da escravatura, né? Que eram de lá, da Ilha de Goré, que vinham os escravizados para a América do Sul, para esses lados daqui. E a gente compôs essa música, gravamos o clipe lá. Enfim, Senegal, um país lindo, de pessoas maravilhosas, né, que receberam muito bem a gente lá. E que o nosso trabalho, o swing do nosso trabalho se parece muito com o deles. Porque tem África, 99% da música ocidental provém da África. Aí o cara, digamos, lá no país tal, lá na Europa. Pelo menos as melhores. Sai de lá. A África é mãe, né? 99% da música ocidental provém de lá. O cara diz, não, mas nossa música aqui, nosso país, a música veio não sei da onde, ele vai. Chega lá na África. Chega na África. Finéias, eu fiz umas pesquisas sobre você e aí cada vez mais, em cada momento, eu fiz umas 18 páginas, mas cada momento só descobrindo coisas que não está sendo tão divulgado aqui. Mas recentemente nós tivemos o festival De jazz, que foi incrível. Como foi que surgiu a ideia do festival de jazz? Então, quando eu deixei de fazer a personagem, a Bicha do Brega, eu deixei de fazer a personagem não porque tinha caído o sucesso, não. Eu estava no auge. Um certo dia, lá em Fortaleza, eu morei 2004, 2005 lá. E de lá ficava mais fácil para sair para o resto do Brasil e tal. E aí gravei um DVD. E quando a produtora me entregou o DVD, eu gastei uma grana na época com a produtora para gravar o DVD. DVD com um público gigante. Eu chamei minha banda toda num bar. Tinha uma televisão zona grande lá, coloquei o DVD para assistir, para a gente assistir, e aí me bateu um desespero, porque eu já andava com saudade de mim, sabe? Saudade do músico, eu queria tocar um instrumento, não tinha mais tempo, eu cheguei a fazer show de quarta a domingo. Caramba. Naquela época não tinha ainda essa agenda eletrônica, era na agenda do papel. Se me perguntasse, Finéias, tu fez o show aonde? Semana passada, na quinta-feira, eu tinha que ir lá na agenda para ver em que cidade eu estava, porque era todo dia numa cidade diferente, estava rodando. E eu já andava com saudade do Finéias. Nunca tive nenhum problema, porque eu já ouvi falar de criadores que tiveram problemas com os seus personagens, né? Que o personagem acabou fazendo mais sucesso do que... Mas eu não. O que eu senti era vontade de tocar, que eu sou músico. A minha essência, eu nasci no meio da música. Então, vocês não imaginam o prazer que eu tenho de tocar um instrumento. Dá pra ver a alegria de você tocando, é contagiante. Eu tenho prazer de tocar um instrumento. E aí, então, eu assisti e bateu um desespero. Eu digo, caraca, eu já estive no programa do Ratinho, Mídia Nacional, estive na cama com Monique Evans. Minha música toca, tá tocando na Band News FM São Paulo, ando fazendo show já em São Paulo, fazendo aqui pelo Nordeste, Maranhão, pelo Pará, Amazônia. Caramba, com esse DVD, eu vou varar no Faustão, pô.
E eu não sei se eu aguento ainda mais 10 anos da personagem, pô. E aí abdiquei do sucesso, abdiquei da personagem nesse dia. Falei para a equipe toda de gente, a partir de hoje acabou a Bicha do Brega. Pessoal, vocês estão doidos? Tá doido, Finéias? Pô, gastou quase 100 mil aí com essa produtora para gravar um DVD. Tá lindo o DVD, vai fazer o maior sucesso, cara. Digo, pois é esse que é o problema que eu não aguento mais, pô. Tu sabe? É colocar aquela indumentária toda, são as unhas postiças coladas com super bonder, é a peruca sintética, é aquela roupa quente, sabe? É muita loucura. Eu me divertia com a personagem. Eu achava a personagem fantástica, sabe? A Bicha do Brega abriu portas para mim. Hoje eu saio do Oiapoque ao Laranjal do Jari, todo mundo me conhece por conta da Bicha do Brega. E nós podemos dizer que a Bicha do Brega ainda existe? Ela está toda desmontada numa mala imensa, em várias malas. A Samira guarda tudo, peruca, botas, está tudo lá desde esse dia. Desde lá nunca mais fiz a personagem. O público ficou sem entender de cara, tá todo mundo... artista querendo fazer sucesso e tu estás abdicando do sucesso. Só que é o seguinte, eu acho que o sucesso pelo sucesso não é legal. Você fazer sucesso, o sucesso ele é consequência do que você faz, né, pô? Mas eu tava me faltando um pedaço com a Bicha do Brega. Eu não tinha mais tempo pro Finéias. E aí, quando deixei de fazer a personagem, eu digo, pô, eu tinha muita vontade de ter um grupo de música instrumental. Cresci tocando música instrumental. Fale para nós um pouco desse e aí, em 2007, criei o Amazon Music. O grupo Amazon Music, formado por mim no teclado. Aí fui atrás dos outros músicos. Chamei Israel Cardoso para guitarra, um grande músico, guitarrista do Amapá, um dos melhores do Brasil. Nelson Dutra no contrabaixo, um dos melhores, professor aqui no Conservatório de Música, meu parceiro, músico, que eu sou fã pra caramba dele como músico. Marquinhos Sanza na batera e o saudoso Cinei Saboia no trompete. Aí criei a Quinta do Jazz no Norte das Águas, ali no Araxá, e foi assim, porque eu gostava do Norte das Águas, porque era um ambiente muito bacana. Tu chegava lá, ouvia uma música boa, tinha uma boa cozinha, pô, beira do Rio Amazonas. Aí eu cheguei lá com o Adriano, que era proprietário, e digo, pô, mano, dá pra gente tocar aqui, cara, uma música instrumental aqui no teu bar? Disse, poxa, Finé, não tem como, o pessoal vem aqui pra comer no meu restaurante, e mesmo não tenho dinheiro pra pagar o cachê de vocês. Eu digo, faz o seguinte, pô, libera a quinta-feira aí pra gente tocar, a gente vem tocar, deixa que eu pago o cachê dos meus músicos. Nessa época, pô, tava com o bolso até o talo de grana da Bicha do Brega, não tinha nem tempo de gastar o dinheiro que eu ganhava, pô. E aí, fiquei 1 ano pagando o cachê dos meninos que tocavam comigo. 1 ano, todo final de semana, toda quinta-feira. Depois de 1 ano, o público já ia para lá, lotava o Norte das Águas com o jazz. Os garçons não davam nem conta de atender mais a clientela. Aí eu chamei o Adriano e digo, olha, agora tu já pode me ajudar, pô, a pagar o cachê dos meninos. E aí, nesse mesmo ano, criei o Amapá Jazz Festival, que antes o nome era FEMISAP, né? Festival de Música Instrumental do Amapá. Mas depois mudei a nomenclatura só para se adequar aos outros festivais que a gente já tem um circuito. Esse festival, ele é anual? É anual, desde 2007. Então, foi daí que surgiu a ideia também de fazer o Jazz na Calçada? Sim, o Jazz na Calçada, nós criamos o Jazz na Calçada muito depois do Amapá Jazz Festival, porque começamos em 2007 o Amapá Jazz Festival. E o Jazz na Calçada foi quando o Adriano passou o Norte das Águas para o Vanildon Leal, e aí o Vanildon teve que fechar para uma reforma Norte das Águas, trocar as vigas e as portas e tal. E aí a gente ficou sem o espaço para tocar música instrumental. E aí ficou 2 anos fechado. Pô, a gente precisa tocar. Onde é que a gente vai se encontrar? Porque o Norte das Águas, a Quinta do Jazz, todo mundo chegava, cantava, tocava. E aí eu disse, gente, vou fazer o seguinte, vou fazer aqui na frente de casa. Vou montar a estrutura de som, luz, tudo.
E a gente vem para cá, gente, tocar nos sábados de verão, a partir de julho. A gente faz um café aqui, a Fabiola faz um café com pão, a gente faz um mingau, fica aqui tocando entre a gente. O Norte das Águas era um momento para a gente se encontrar, para tocar música instrumental bater e tal. Bater um papo. Bater um papo, se congratular, né? Sim. E aí, esse ano, fizemos a 7ª edição do Jazz na Calçada, que virou já um sucesso. Ponto de cultura, né, do nosso estado. E culmina com o festival, que acontece sempre na 3ª semana de outubro. O Amapá Jazz Festival, ele acontece sempre na 3ª semana. E aí a gente começa o Jazz na Calçada em julho, quando param as chuvas, de julho até a 1ª semana de outubro. E aí, a partir da 2ª semana, já cuidando dos preparativos do festival. E aí o festival aconteceu agora, né? E as chuvas praticamente já chegaram, não tem como a gente fazer o Jazz na Calçada, não sabe a hora que o Pedroca vai descer o caldo, né? E aí, então, é isso. Mas o Jazz na Calçada é uma ramificação, é um pré-festival, é o pré-festival de Jazz no Amapá. E quais são os seus projetos futuros? Então, olha, eu vivo, a minha cabeça é uma loucura, eu não sei quanto custa a água, a energia, o telefone, casa, tudo é a Fabiola que toma. Eu sei que tá caro. Mas eu não sei disso, que é a Fabiola que cuida de tudo. A minha cabeça tá só para arte, para projetos, para compor, para projetar. Olha, nós temos agora o Carnacute, que é um projeto que a gente já desenvolve há uns 4 anos, no Carnaval. É quando o artista mapaense se apresenta dentro do Carnaval, tocando as suas músicas como elas são. Isso. Não é tocar o tarumã, tarumã, no ritmo baiano, não. Não é tocar com o timbal, com a música baiana. Não. É um momento no Carnaval onde nós tocamos as nossas músicas como elas são. Por quê? No Carnaval, aqui tem o Carnaval das escolas de samba, que é uma ramificação da cultura do Rio de Janeiro, que é a Escola de Samba do Rio de Janeiro. Tem o Corredor da Folia, lá em Santana, que é música baiana. E o artista mapaense não se via contido dentro do Carnaval com o seu trabalho, né? Você vê lá em Recife, né, os artistas de lá sobem no palco durante o Carnaval, é o Barramalho, o pessoal todinho, tocando as suas coisas, sabe? A Bahia, tocando as suas músicas como elas são para o seu povo. E a gente precisava do momento para o artista mapaense poder apresentar o seu trabalho durante o Carnaval. Aí criamos o Carnacute, que ele acontece todos os domingos de Carnaval, durante o mês de fevereiro, são 4 semanas, em frente à Casa do Artesão. Finéias, tem um ouvinte querendo ouvir e ver você tocar piano. Pode ser? Toca uma música para mim lá. Olha, só deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sou tecladista. Para você internauta, eu não sou pianista, eu sou tecladista. E tem muita diferença, né? Porque a técnica do piano é diferente da técnica do teclado, né? E eu não tive essa iniciação, né? Tipo, quando alguém me chama de maestro, gente, também não sou maestro, né? Eu sou um músico, né? Não sou maestro, porque é muita responsabilidade e são coisas que você precisa se aprofundar em cada área, né? Sim. Eu até sento no piano e toco, mas eu vivo um dilema, inclusive estava falando para vocês agora, antes, sim, que como eu toco instrumentos de tecla e de cordas, é uma loucura para mim. Para mim vir aqui no programa hoje, eu estou cuidando das unhas a semana, sim, toda, porque eu sabia que ia precisar tocar o violão aqui. Então, eu estou cuidando delas. Para tocar o teclado, eu teria que estar sem as unhas. Eu posso até me arriscar a tocar alguma coisa. A gente vai deixar para o final. No final, vou me arriscar a tocar alguma coisa no final. Então, canta pra gente, Pai d'Égua. Bora, vamos lá. No ritmo da zanqueirada. Sim. Vocês vão cantar junto, vamos lá, vamos lá. Sentir você perto de mim é Pai d'Égua. Agora, Fernando. Você é Pai d'Égua, Pai d'Égua. Pegar você no colo é Pai d'Égua, Pai d'Égua. Poder te abraçar é Pai d'Égua, Pai d'Égua. Sentir o teu calor é Pai d'Égua, Pai d'Égua. Provar do teu amor é Pai d'Égua. Bora!
nosso amor. Adoro quando a gente se enrosca. É tão gostoso quando a gente faz amor. É tão gostoso o nosso amor. É tão gostoso o nosso amor. Ai, ai, chegou as férias, final de ano, é festa. Fala um pouquinho sobre o Aquerê. O Aquerê. Tá aí, é um outro projeto. Sim. Como eu tive toda essa vivência lá na Guiana, né, e eu digo assim que a Guiana entranhou em mim. O meu segundo país é a Guiana, né, por eu ter morado lá ainda no início da minha carreira musical, né, eu estava começando a minha carreira musical profissional, então absorvi muito a cultura da Guiana, tanto que se eu ficar uns meses sem ir na Guiana, eu sonho com a Guiana. Eu gosto da cultura, da gastronomia, o cheiro da Guiana, tudo. Eu adoro a Guiana Francesa. E aí eu tinha um projeto antigo de criar uma banda que fosse uma banda híbrida, né, para representar essa sonoridade da nossa fronteira, Sim. dessa nossa vivência. E aí esse projeto estava engavetado. Aí quando foi em 2017, eu trouxe um pianista francês, que é professor no Conservatório de Música da Guiana, que é o Pierre Marie, no nosso festival de jazz, um grande pianista, ele veio como atração no festival. E o Pierre fala português e tal. E eu falei para ele que eu tinha vontade de montar uma banda de brasileiros e franceses. Aí apresentei o projeto para ele, e perguntou para mim, tu já tem um pianista para o grupo? Eu disse, ainda não. E aí ele disse, que tal eu? Bora, fechou. Aí mandei o projeto para o Pierre, ele levou o projeto, traduziu para francês, inscreveu no Ministério da Cultura da França. Aí em 2019, o governo francês, o Ministério da Cultura, disponibilizou 25 mil euros para o nosso projeto inicial. E aí chegou a pandemia, o dinheiro ficou na conta. Aí quando foi ano retrasado, passado a pandemia, foi que a gente foi usufruir do recurso. Aí montamos o grupo, né, que daqui do Amapá é formado por mim, na guitarra, voz, Deise Pinheiro, voz também, Preta canta demais, é uma grande cantora nossa, Nelson Dutra no baixo, Ian Moreira na batera, Nena Silva na percussão, a dona Fabiola Nelucci no back. Aí temos na Guiana a Nathalie Galassi, uma preta diva da música guianense, uma queridaça, uma grande voz da Guiana, Nathalie Galassi, o Tijô, guianense, percussionista. Aí juntamos os tambores do Amapá, representado pelo Nena, e o Tijô, representando os tambores da Guiana. E aí temos os franceses da Normandia, porque o Pierre é da região da Normandia, inclusive está lá agora, hoje, falei com ele, foi visitar os pais. Aí tem o Pierre-Marie Levaillant no piano, tem o Clément Béguet no trompete, tem o Erwan Esclupier no sax, tem o Stanley Cochin no trombone e tem a Nadine Bugnot no back. Somos 12 no palco, é uma companhia, na verdade. Sim, né? É um espetáculo. É um trabalho lindo. Nós acabamos de tocar semana retrasada na festa de Kourou lá e foi linda a nossa apresentação no momento, no ápice da festa, que foi o momento do desfile das misses, né? De lá da Guiana. E é muito bacana. Já estivemos em turnê, ano retrasado fizemos uma turnê. Fizemos Cayenne, fizemos Kourou, Saint Laurent e Apatu. E aí, quando foi em julho, fizemos 10 apresentações na França, né? Tocamos em 10 festivais grandiosos lá na França. Esse ano, no início do ano agora, já tocamos em Belém do Pará, tocamos naquela feira de domingo que tem ali na Praça da República. Tocamos lá, tocamos no Mangajambu, tocamos na Assembleia Paraense, na Domingueira. E esse ano também tocamos na Guiana, no Fête de la Musique, no mês de junho. E ano que vem já vamos de novo à França, no mês de julho.
devemos fazer 4 estados do Brasil, tudo por conta do Ministério da Cultura francês. Uau. Como é que está sendo administrar tudo isso? Então, o Pierre cuida da parte lá da Guiana, da França, né, com a associação chamada Nomad, que é a associação que representa o nosso trabalho lá. E eu cuido aqui. Mas a gente cuida todo mundo do mesmo jeito. É tanto que os integrantes todos, os cachês estão divididos em partes iguais, ninguém ganha um centavo mais do que o outro, pagamos as despesas e dividimos o restante. Isso é bom, né? É maravilhoso. É realmente um trabalho representativo Sim. que representa esse swing, essa sonoridade Inclusive, da fronteira do tanto pra Amapá lá com como a pra cá Guiana. também, né? Tanto para lá como para cá. Sim. Já é muito conhecido já na Guiana o nosso trabalho. Né? Aqui esse ano tocamos na Expofeira, foi lindo o nosso show na Expofeira aqui. Tocamos também na vinda agora do embaixador da França, no jantar que o governador concedeu a eles. E nós tocamos lá e foi muito bacana também. E a gente vai andando com esse trabalho. É um dos projetos também que eu faço. Né? Finéias, nós estamos quase finalizando, mas antes eu queria fazer um bate-volta com você, pode ser? Bora. Eu falo uma palavra e você fala o que vem à mente. Ai, meu Deus. É rapidinho. Deus. É tudo. É vida. Família. É tudo que a gente precisa. Saudade. Dos meus pais. Paixão. A arte. Arte. Finéias por Finéias. É um artista que ama fazer arte. É a minha vida isso. E a gente ama ver você cantar, tocar. É verdade. Que Finéias, honra. muito obrigada pela sua participação no podcast Fala Tucuju. Foi simplesmente uma honra tê-lo aqui e uma satisfação de poder dividir essa mesa com você, dessa conversa maravilhosa. Confesso que tem muita coisa ainda que vai ficar próxima vez. E Tá muito bom. obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu quero mandar um beijão a todos Sim. as pessoas que acompanham o trabalho da gente, que torcem. Sim. Não é fácil fazer arte nesse país. Não é fácil. Mas a gente não desiste porque nascemos com essa missão, né? Sim. Enquanto algumas pessoas te atacam, alguns dizem que a arte é algo de vagabundos, tem muita gente Que elogia. se acalanta, Sim, né, com certeza. com a arte. Se fascina. Se fascina e são essas pessoas que incentivam a gente. Queria pedir a você que está assistindo a gente que procure as minhas redes sociais, as plataformas digitais. Lá estão alguns dos meus trabalhos. Meu canal do YouTube tem um monte de clipes, gente, um monte de coisa da gente. A minha conta no Instagram, Facebook. Sigam a gente, ajudem a gente a fazer arte, a divulgar o trabalho da gente. No mais, quero parabenizar esse podcast. Olha, gente, tá muito bacana. Obrigada. Gente, vocês não imaginam, vocês estão aí assistindo, a produção aqui em volta é muito bem produzido isso aqui. Quero parabenizar o Dr. Fernando, né, pela garra, pela vontade. Ele tem Sim, prazer, tem. né, cara, em fazer isso aqui. Ele apoia a cultura. Apoia a cultura. Sim. Cara, a gente precisa de figuras como você para ajudar a gente a dar vazão às nossas produções. E isso aqui é algo que fica para a história, né? Sim. O resto da vida da gente é portfólio, né? É algo onde alguém vai poder pesquisar sobre a gente. Enfim, agradecer a vocês pela bela condução aí, a todos do programa. Desejar um bom Natal a todo mundo, um bom final de ano. Então vamos finalizar Vamos pro piano, então. no piano. Meu Deus! Não Meu pai, esquecemos. olha, não sei, não. Vou me arriscar aqui, gente, Tá. olha. Vai dar o segundo show. Já Meu deu- Deus já do deu céu. lá na loja aqui, Caraca. vendeu o piano. Olha, vamos lá. Vamos Olha. lá. Vou tentar tocar uma música do Tom Jobim aqui. Isso. Nós vamos finalizar o podcast com você tocando aí. Opa, vamos lá. Vamos fazer aqui, Luísa. Vamos lá. Obrigada a todos que estiveram conosco até agora.
tá? E fiquem com Deus e agora com Finéias ao piano. Bora, vamos lá. Tava escondendo o jogo. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigado, gente. obrigada! Pô.